E no Fluminense, Renato reúne o grupo, pede concentração para o jogo contra a LDU. É quarta-feira da semana que vem, pela final da Libertadores da América. Sandro Gama. Ele bate papo com a imprensa. Ele está bem tranquilo. Faltam 8 dias para o primeiro jogo da decisão da Libertadores contra a LDU em Quito, no Equador. Por isso, Renato Gaúcho quer concentração total dos jogadores. Nada de oba-oba, nada de matérias fora do clube. Renato pediu que a imprensa entenda este momento. Entrevistas especiais não vão ter, porque agora é hora da gente se ligar, de trabalharmos, de nos concentrarmos, e cada um dando um pouquinho mais de sua parcela para o grupo, para que nós consigamos o nosso objetivo, que é o título da Libertadores. O técnico Renato Gaúcho lembrou que a LDU tem 6 jogadores na seleção equatoriana e 1 na seleção paraguaia. E por isso, esse negócio de que o Fluminense é favorito, para Renato, não existe. Muita gente está falando que o Fluminense é o favorito. Eu volto a repetir, o Fluminense não é favorito, não. Em primeiro lugar, a LDU chegou por méritos. Em segundo, a LDU tem 6 jogadores na seleção do Equador e 1 jogador na seleção paraguaia. Então ela tem 7 jogadores a nível de seleção. Então a gente não pode ficar falando aqui que o Fluminense é favorito. O Fluminense não tem 7 jogadores na seleção para ser favorito. Então também não estou falando que a LDU é favorito. É 50% para cada lado. Todos nas Laranjeiras concordam que a LDU tem muita qualidade. Todos lembram que o time equatoriano eliminou 2 equipes argentinas nas fases decisivas, Estudiantes e San Lorenzo. Independente de quem pegou, quem deixou de pegar, é uma equipe que volta a gente tem o nosso respeito, até porque chegou numa final. Eu acho que no futebol você nunca pode menosprezar o adversário, não pode achar que já está ganho, porque você acaba sendo surpreendido. Pés no chão para que ninguém tenha uma surpresa desagradável. A torcida tricolor está ansiosa, mas confiante num bom resultado, mesmo jogando fora de casa. Ô Gerson, no teu tempo de jogador, se alguém fizesse uma referência, ficou com medo daquele time que tem 6 jogadores na seleção do Equador, como é que você reuniria o grupo para falar? É melhor ficar, não vamos lá. E outra coisa, naquela época você dava um grito, já era 2-0 você. Hoje o Renato está certo, porque o time do Fluminense é um time bom, tá certo? Mas é um time limitado, tá certo? O outro é complicado, tem grandes jogadores também, bons jogadores, jogadores dessas seleções deles e tal. Tem tudo bem. Altitude, tem uma série de coisas, viagem, essas complicações todas. Agora, tem que abrir o olho, porque da vez passada, o mesmo LDU, tá certo? É LDU, né? LDU complicou lá com o Fluminense e complicou aqui. Não se esqueça que lá o goleirinho aí, né, o Fernando Henrique, pegou pra caramba. Então nós estamos esperando um jogo complicado. Lá eu não posso botar nem trava alta, nem caneleira, garotinho. E o primeiro jogo que o Gerson se refere foi 0-0, Fernando Henrique fechando o gol. E o segundo, a LDU botou um time misto, poupou alguns titulares, e o Fluminense no Maracanã só ganhou de 1-0. O Toró está preocupando o departamento médico do Flamengo para o jogo contra o Ipatinga. Mudaram os tempos. E o Kleber Leite vai dar tudo para tentar ter o Y e vai negociar com o Porto, Gilson. Está tentando ficar com o Y, mas o Porto não quer. O Porto quer vender, não quer agora emprestar. Então tá essa briga. Segundo o Kleber, ele vai viajar para tentar resolver na conversa lá. Agora o Flamengo tá aí, ó. Toró é o problema. Que problema. Quando o Toró começa a preocupar o doutor Runco é brincadeira, hein? No Vasco, Moraes volta a treinar normalmente e deve jogar contra o Palmeiras. O jogo é domingo, 4 da tarde, em São Januário. O Moraes que estava aí praticamente alijado e parece que agora vai realmente entrar em campo domingo aí, ó. É um bom jogador e ele precisa jogar, né? Se ele está esperando uma proposta oficial para deixar o Brasil, ele primeiro tem que mostrar, né, todo o talento dele dentro de campo para receber essa proposta. E você perdeu algum lance do Jogo Aberto Rio? Então acesse www.mesaredondario.com.br e fique por dentro de tudo que rola no futebol carioca. 12h46 e no próximo bloco, Alessandro ensina o caminho do gol para o Wellington Paulista. Isso é lá no Botafogo. A gente volta já já. E
o Alessandro, lá no Botafogo, está ensinando o caminho do gol para o Wellington Paulista. 2 meses o Wellington Paulista não balança a rede. Fábio Azevedo. A função de um atacante é fazer gol, mas o Wellington Paulista vive um jejum que já dura 2 meses, ou 11 partidas. Artilheiro do Botafogo na temporada com 19 gols, o Wellington conta com o apoio dos companheiros para reencontrar o caminho das redes. É um jogador que de outras formas contribui muito para o time e eu acho que o importante é ele manter a cabeça no lugar, entender que isso é uma fase, assim como ele teve a fase em que fez muitos gols, mas daqui a pouco ele começa a fazer novamente e aí as portas vão se abrindo aí para de repente começar a deslanchar. Deus quiser, no próximo jogo ele já vai fazer o golzinho aí, vai desencantar aí para ajudar a gente. Alessandro já marcou 8 gols neste ano e vive uma fase diferente no Botafogo. Depois de amargar uma temporada de vaias, ele conquistou a vaga de titular e a confiança da torcida. Vendo um momento bom, né, na carreira, espero continuar, né? Continuar trabalhando firme, né? Com a ajuda dos companheiros, né? E que eu posso me ajudar eles também dentro de campo. A derrota para o Internacional aproximou o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Luz amarela para o início de trabalho do técnico Geninho. Todos sabem bem daquilo que hoje o Botafogo passa, né? Vive, é um momento aí de transição, né? Ainda mudança por parte de uma comissão técnica, mas eu acho que todos conscientes aí de que o time pode render melhor do que vem rendendo e, consequentemente, resultados aparecerem. Para o jogo com a Portuguesa, Diguinho está fora, mas Geninho ganhou boas notícias para preparar o time. Triguinho e Jorge Henrique voltaram a treinar com bola e Carlos Alberto é presença certa na equipe. Já o goleiro Roger, que não vinha sendo aproveitado, rescindiu o contrato e decidiu se aposentar aos 35 anos. O Botafogo joga sábado contra a Portuguesa no Engenhão. Vamos ao recado final do Francisco Aiello. Zé Carlos, um bom jogo amanhã. Brasil e Argentina e tomara que dê Brasil. Tomara, vamos lá para torcer. A última do Gilson Ricardo. Domingo em São Januário, Vasco e Palmeiras. O Vasco jogou 2 em casa, ganhou da Portuguesa e do Grêmio. Palmeiras que se cuide. Lá vem o Vascão. Toque final do Canhotinha. Se arrumar o meio do campo e disser pro Lúcio, não lança. Eu vi o lançamento do Lúcio, fiquei com uma vergonha. Vem aí Furacão 2000, a Priscila e o Rômulo Costa. E a gente volta amanhã, 12h30, de novo, Jogo Aberto Rio. Só falando do futebol carioca. Até lá e boa tarde.